Fala, Boa! de Tudo bom, Floresta? Como é que você tá? tranquilo, cara. Chuvão aqui, com medo dessa luz acabar aqui, que tá difícil. Porra, Aí no sul, um amigo meu de Curitiba falou que o negócio tá tenso lá também. tá tenso, eu não sei como é que tá hoje, agora. Eu tô aqui em Foz do Iguaçu, teto tá preto, tá chovendo muito forte aqui. Porra, pra você ter uma ideia, hoje, 2 horas da tarde, parecia que era 8 horas da noite. Tão escuro que Nossa. tava na rua. Aí você tá tirando uns dias de descanso? Isso, peguei a família aqui, está uma semana aqui aproveitamos os dias da criança, né? E eu nunca vim para Foz do Iguaçu. Acabei, minha mulher já tinha vindo para cá e ela falou super bem, mas ela era muito tempo atrás também, ela tinha que uns 15 anos. E, pô, não apareceu uma grande oportunidade para estar aqui agora. Então que estamos aqui, né? Curtindo um monte. É bom tirar como é que é? Tirar o pé do acelerador, né? Do nada, assim. Vai, pum, vamos. Dá uma Aí, descansada. Falando nisso, Dia das Crianças, né? Como é que chama o seu filho mesmo? Você sempre posta. Ele tá o sempre Enzo, aí, o Enzo. E esse aí, pelo jeito, né? Não sei se você vai forçar, não, mas parece que ele leva jeito, hein, pro negócio. cara, eu tento fazer. Eu quero muito que ele siga o caminho do esporte, né? Da luta. E eu acredito que todo ser humano tinha que fazer arte marcial, né? Até para aprender a conhecer seu corpo, fazer uma dieta, é, saber perder, ganhar, vencer, saber. Porque você mexe desde o minguinho à orelha, né? Então você tem o controle total do corpo. E se você tem o controle total do corpo, você tem controle de si, você é uma pessoa muito equilibrada, né? Então, se você tem esse autocontrole seu, é muito bom. E eu quero que ele aprenda isso e carregue isso na vida dele. Se ele quiser ser um médico, um advogado, o que ele quiser ser, eu vou apoiar. Mas antes disso, ele até os 18, 19 anos de idade, eu quero que ele lute. Esse é um presente, essa é a minha herança para ele. Eu quero que ele aprenda que esse é o ouro da vida, esse é o segredo da vida, né? Saber ter esse equilíbrio, ser uma pessoa de cabeça boa, uma pessoa sensata, uma pessoa totalmente honrosa, né? Como eu digo, um samurai, né? Um cara que se preocupa com a sua imagem e você poder passar isso para o filho e falar, filho, isso aqui é certo, é errado. E tudo que eu aprendi, muito das coisas foi através da luta e eu quero com certeza inserir isso na vida dele. E com certeza, ainda mais que tem você e o Maurício Velho também, não tem como. De um lado, se ele não for de um lado, ele puxa do tio, puxa ele, né? De qualquer jeito, ele. Não, não, ele não, olha, é bem difícil ele escapar, porque é cheio de primo também, né? Tem minha irmã ali, então, a minha irmã tem mais, a gente tem 5 irmãos, né? Aí eu tenho uma irmã minha tem 2 homens, um de 15, outro de 10. Aí eu tenho outra irmã minha que tem um de 6 ou 5 e outro de 2. E depois, pro lado da minha mulher também tem um monte de primo homem, né? E daí minha irmã mais velha agora tá namorando. Também futuramente, já já, quem sabe vai nos dar aí mais um para a equipe. Ué, pelo jeito aí, pela quantidade, deve fazer um clãzinho, né? Tipo, igual tem os Cara, Grace, mas deve olha, fazer. e todos assim têm o incentivo dos pais, né? Eles sabem como é importante, porque eu e meu irmão a gente veio de um bairro bem perigoso, assim, sabe? Tinha bastante droga, violência. E isso a luta nos tirou dessa situação, né? Tirou 100%, né? Hoje, se você pegar meu filho e perguntar para ele o que você quer ser, ele vai falar: quero ser lutador. Então, agora, se pega uma criança de 12, 14 anos, o que quer ser? Ai, não sei. Tá louco, isso aí não pode. A criança ela tem que querer ser alguma coisa e você vai alimentar aquilo. Se meu filho quer, pai, eu quero ser jogador de futebol, eu ia comprar, eu ia tentar, se eu não pudesse, mas eu ia me arrebentar para comprar a melhor chuteira para ele. Ou seja, eu quero sempre incentivar ele a querer que vai até o final do que ele escolher. É aquilo que eu falei para minha mulher, né? Se eu fosse um mecânico e meu filho optasse em ser médico, obviamente eu ia ensinar ele a montar o motor e desmontar. Ele ia ser um médico diferenciado, porque ele tem que saber de onde vem o dinheiro para pagar a faculdade dele, ele tem que saber que o pai dele trabalha honrosamente, o pai dele não engana ninguém, todo o dinheiro que o pai dele ganha é através do suor, lágrimas e sangue, então não vem fácil.
Então ele tem que saber que a vida não é fácil. Então, eu com certeza ele vai ter que ter faixa preta, ele vai ser um faixa preta, ele vai passar pelo processo de luta, mas é aquela coisa, né? A gente sabe que o que a gente quer é que nem meus pais não queriam que eu fosse lutador e eu me tornei. Eu fui contra eles, né? Então, se por acaso entrar na telha dele alguma informação errada, eu não posso fazer nada. Mas eu sei que vai ser muito importante para ele entrar para esse mundo da luta, principalmente para esse mundo que a gente vive hoje, esse mundo ansioso, a galera muito mais depressiva, a galera com a cabeça muito mais sensível. Você não pode falar nada, que tudo ofende, tudo, não sei o que, cheio de drama, né? Então eu quero criar meu filho blindado ali da vida ali, que ele tenha a personalidade dele forte, que ninguém influencie ele. Então eu vejo ele, eu quero passar pelo meu caminho e automaticamente ele vai ser melhor do que eu, né? E esse que é o papel do filho, né? Ser uma forma melhor do pai, né? Porque muita gente acha, né, o fato de você ser pai dele, ele não está ali só, ele não vai treinar só soco e chute, é toda uma parte psicológica dele saber perder, ele saber que tem dias, vai ter dias bons, vai ter dias ruins na vida dele, e isso vai servir para qualquer profissão que ele for, um engenheiro, um advogado, seja o que for. Com certeza. Isso aí, na verdade, eu falo por mim mesmo, né? Não só por Lorenzo, eu falo por mim, e pelos meus alunos empresários que treinam. Os caras, se eles fossem atletas, eles iam dar muito certo. Todos eles têm sucesso nas suas empresas, e a garra que eles têm na empresa, eles transferem no treino, eles treinam como um atleta, assim, sabe? Então eu vejo isso e falo, cara, isso é o diferencial deles, o treino. Então eles treinam a luta. Agora eles vão lá, eles vão sentar no escritório para conversar, numa reunião de 4, 5 pessoas, e sendo que um cara que está no outro lado, querendo ver quem vende o melhor produto, com aquela reunião de convencer alguém. E você vê que você tem, quando você treina, você é uma pessoa, imagine só, você lá, pô, é uma parada a mais, né? Você tem um treinamento, você é um esportista, você joga golfe quase profissional, tênis profissional, sou corredor de maratona e tal. Você tem um clique diferente, você tem um time diferente. E a pessoa percebe isso. Daqui eu falo, como é que você vai perder um debate? Como é que você não vai convencer uma pessoa se você tem mais informação do que ela, né? Você tem mais vivências, tem mais experiências, você tem coisas mais positivas do que ela. Então, eu acho que quando isso tudo no final soma, receber um não, pensar rápido, uma resposta inteligente, que você não pode ser, lógico, você tem que ser o melhor na tua profissão, né? Mas se você pudesse ter entendimento um pouquinho de tudo, sempre é mais válido, né? Dida, antes de tudo, vou pedir para o pessoal aqui que está aqui assistindo a entrevista pelo Instagram para se inscrever aqui no Instagram também, que eu depois vou postar essa entrevista no YouTube. Né, o pessoal, muita gente assiste e não se inscreve, eu não entendo isso. O pessoal dá uma força aí, se inscreva no canal MMA Debate no YouTube. Também a gente está fazendo aí o Apoia-se, né, uma forma do pessoal ajudar o canal, que é totalmente independente. E antes de tudo, Dida, você sabe da admiração que eu tenho por você, né? A gente já conversa há muito tempo e sempre eu falei para você, você ainda vai muito longe. E se a sua história parasse hoje, vamos supor, se hoje você decide, eu não quero mais mexer com isso, quero abrir uma barraca de açaí, você já tem a sua história gravada no mundo da arte marcial. E pensar pela sua idade, por tudo, você vê que o mundo ainda, o céu ainda é o limite, você ainda vai conquistar muita coisa ainda. E eu gostaria que você falasse como é que foi o seu início na arte marcial. Quem não conhece o Maurício Velho, porradeiro nato, né? Um cara assim que era histórico também da shootbox. Com certeza foi ele que te incentivou no seu início da arte marcial. Conta pra gente como é que foi aquele seu início na arte marcial, aquela coisa que você assistia aqueles filmes do Van Damme, aquela coisa assim, aquela coisa do menino que um dia falou, quero sair na mão, quero aprender esse negócio, e como foi a influência do seu irmão para você entrar na academia? Bom, a influência do meu irmão foi 100%, né? Eu tinha em casa já o cara, assim, que já me mostrava uma direção que aquilo era legal, né? Porque é aquilo que eu falo, né? Você se inspira no que tem nas pessoas próximas, né? E o Brasil, ele só vende o futebol, né? Então, a gente pegava uma bola, jogava à tarde lá, tinha 50... Lá, pra você ter uma ideia, no meu condomínio que eu morava, tinha 2.000 cabeças, 2.000 pessoas. Era tipo uma Coab o troço. Cassiopeia. Aprendi muito ali. E então ali... só te cortando, você deve ter deitado muita gente aí também, né?
Naquela Cara, não, enquadra, e na porrada, assim. a nossa época era época de gangue, né, cara? Tinha aquelas negócios de Nossa, gangue de bairro, né? E, e o meu irmão, na época lá, ele já participava da elite, né? Da chutebox ali, né? Dos caras que começaram, né? O mestre Rafael, o grão-mestre Rudimar, aí tinha o Nilson, tinha o Black, Pelé, tinha o Nilcinho. Nós tinha um exército de atletas que naquela época toda essa galera era o amor da arte marcial. Eles eram representante do Muay Thai, né? Então, e era aquela coisa, Muay Thai versus capoeira, capoeira versus karatê, boxe, era boxe chinês, então ele estava naquela fase ainda, né? E o meu irmão, eu lembro quando ele chegou uma vez com uma camiseta em casa, assim, eu falei, deixa eu usar. E ele me deixou usar uma vez, eu usei, eu fui para a escola com ela, parecia que eu estava andando armado, assim, sabe? Me sentia tipo, nossa, caraca. Me sentia tipo, cara, assim, era uma sensação muito boa de amor, assim, sabe? E aquilo foi pegando gosto, eu fui pegando gosto. E, obviamente, eu vi várias cenas do meu irmão ali no bairro, ali, salvando a galera de situações ruins. Às vezes os caras invadiam o Cassiopeia lá onde a gente morava, né? Que o nosso condomínio ficava bem no meio do parque Bacaxeri. Aí tinha a galera que vinha passar pelo parque e sempre dava um arranca-rabo. Quando via, tinha alguém brigando com não sei quem lá. Quando via, alguém tava apanhando ou batendo, e meu irmão ia lá e resolvia. Que tinha duas galera, né? Tinha a galera do meu irmão, que era mais velha, e eu, que era a galera lá de baixo, né? Galera de, eu tinha o quê? Uns 13, de 13 a 14 anos ali. E meu irmão já tinha uns 17, 18, então já era a galera mais velha ali, né? E então eu vi muita coisa do meu irmão ali, eu vi que a arte marcial realmente funcionava, eu vi o respeito que ele tinha, né, perante os caras, assim, era um respeito totalmente diferente. Eu via que ele se envolvia com outro tipo de pessoas também, não só com pessoas do bairro, da rua ali, um monte de gente, é, tipo, via que vinha buscar ele para levar para praia. Pô, pra você ter uma ideia, eu via as mulheres parar o carro para buscar ele, assim, sabe? Tipo, eu falei, porra, olha só, né, cara? E eu só via aquele mundinho, meu mundinho, né? E de repente vi umas mulheres parando o carro, pegando ele e tal. Eu falei, porra, essa parada da luta aí, cara, esse negócio não é só aqui, né? Porque quando você cresce num lugar que você idolatra, que você acha que é só aquilo, pô, a gente andava em 40 crianças, imagine, tudo na mesma idade. Então, antes, para nós, era só aquilo. E quando você começa a ver, que nem eu conheci a academia, eu comecei a andar com outra galera, comecei a pensar diferente, falei, oh, não é só aquilo, tal. Eu comecei a gostar, ele foi gostando, mas eu comecei a treinar com meu irmão em casa, ele começou a me ensinar uns golpes, e ele pegou e falou assim, ó, oh, vou te levar na academia do amigo meu, que a academia dele era muito longe para mim, e eu não tinha bicicleta, não tinha nada, né? Daí ele falou, ó, por enquanto você vai treinar aqui, depois eu te levo para lá, que a gente é maior. Eu falei, beleza. Daí ele pegou, me levou na academia do Rodrigo Vidal, que era no Cabral. Minha academia, minha casa é de bicicleta, dá uma meia hora por aí de bicicleta. E eu ia pegar a bicicleta emprestada dos meus amigos, ia lá, cada dia um me emprestava uma bicicleta. E daí o meu irmão falou, ó, se você chegar lá e fazer um treino forte, você ganha bolsa. Eu peguei, beleza. Aí já tinha vídeo, já naquela época eu tinha visto muito vídeo do Mike Tyson, todos os filmes do Bruce Lee que eu via, apanhava do meu irmão já chegava empolgado, dos Van Damme, então nem se conta, então, meu Deus. E daí rolava essa situação, daí eu peguei, fui com todo esse espírito, né? Eu já tinha o Vanderlei Silva, que ele já era o campeão aqui em Curitiba, né? Já batia em todo mundo. E quando eu vi os vídeos dele, quando eu falei, cara, quero ser igual esse cara, então eu já tinha ele como inspiração, né? Pra ser. Então eu me inspirava muito no Vanderlei Silva, no Ramon Decker e no Mike Tyson. Eram os caras que eu queria, assim... Eu falei, ó, eu quero ser assim, então vou respirar esse ar, né? Só máquina, Então, né? pô, eu falei, não, falei, ah, cara, né, que nem hoje, antigamente você não tinha, acho que, muito em quem se inspirar, né? No mundo da luta era esse. Esses eram os caras que, tipo, roubavam a cena, né? Não tinha conversa, né? E o Vanderlei, eu tive contato com ele, né? Então, era um de todos os três, era o único que eu tive contato e conversava, né? Lógico, fui conversar com ele 10 anos depois, né? Mas daí eu fui lá, fiz um treino super forte, honrei tudo que meu irmão me ensinou, saí super bem. Aí o professor chegou para mim e falou assim, não, não, vou te dar uma bolsa. Ele me deu uma bolsa, daí eu não pagava academia, daí eu guardava, né, para comer uns lanches e tal. E daí eu lembro que tinha um amigo meu também que treinava comigo na época, o Amaral, que também a gente treinava junto, meu irmão me ensinava, a gente treinava junto, meu irmão ensinava a gente. Tinha um tapete assim que meu irmão esticava, daí todo mundo ficava brincando na grama.
A minha galera, a nossa galera era uma galera bem atualizada, assim, sabe? De briga, esses negócios. Então a galera gostava de treinar, tinha capoeirista, tinha cara do taekwondo, tinha cara de outras academias de Muay Thai na região lá. E a gente sempre fazia uma brincadeirinha, assim, sabe? Então a nossa galera era bem pra frente, assim. E Acabava que era daí, uma troca de informação também, né? Você aprendia um pouco de chão, de parte em não, pé, né? o chão na época a gente nem tinha muito acesso, porque a gente era rival dos caras do chão, né? A gente não Ah, ninguém gostava, né? desse grupo aí não tinha ninguém da parte de Não. grappling, era só Em capoeira, Curitiba Muay era Thai. difícil os caras se criar, na verdade. Na época lá era bem difícil ter um amigo que treinava jiu-jitsu. Depois eu fui ter. O meu primeiro amigo do jiu-jitsu que eu fui ter foi o Digo. Hoje ele tá morando em Dubai. Ele foi o primeiro amigo meu que teve, assim, que eu tive contato, comecei a treinar, que até então tinha preconceito, que a gente não podia treinar, né? A gente não tinha, né? Que não era uma coisa de falar, vocês são proibidos de treinar, mas era uma coisa que, tipo, Uma separação natural, né? você já tinha tua arte marcial, você defendia ela, que naquela época era isso, né? Hoje, nossa, hoje eu pego no pé dos caras, eu falei, cara, esquece, hoje é PlayStation, é cheio de informação. Você tem que ter tua habilidade de domínio, mas você tem que saber um pouquinho de tudo para não ficar um cego ali dentro, né? E daí foi assim, eu levei esse amigo meu e, nossa, a gente se matou lá, que a gente sabia quase a mesma coisa, assim, a gente se explodiu na frente, desde que eram os dois alunos bolsistas do professor na época. E foi bem legal essa minha transição. Meu irmão me ensinava bastante coisa. E volta e meia eu vi ele chegando com as caras arrebentadas. Eu vi o sonho dele, né? Como ele queria ser também. Daí eu vi ele lutando. Eu falei, ah, cara, daí eu tinha uma direção a seguir, né? E caí na mão certa, né? Caí na chutebox ali na época. Depois na mão do mestre Rafael Cordeiro ali, na direção dele, né? Na mentoria dele ali. Foi coisa mais linda ali na época. Ver aquele exército controlado ali pelo grão-mestre Rudimar e o mestre Rafael Cordeiro, eles coordenando, você vê aquela equipe, sabe, uma equipe técnica, né, os dois ali, aquele respeito dos dois, e eles liderando um exército, assim, né, pô, eu sou muito grato por ter passado por isso, e é isso que eu tô buscando, eu quero que meus atletas tenham essa sensação de ver eles treinando com o exército, porque hoje eles treinam entre eles, mas daqui a pouco um deles é campeão do mundo, então o jogo vira, né? Que antes, como nós, né? Era só a galera que amava a luta, mas hoje virou uma profissão e tinha que nem antes não era todo mundo que era campeão, né? O Vanderlei não era campeão do Pride, o Shogun não era campeão, o Anderson Silva não era campeão. Então, e hoje os caras são referência mundial, né? Todo mundo reconhece. Onde se fala de luta, você fala o nome deles, todo mundo sabe. Mas antes era só nós ali, né? E por isso que eu falo, eu quero transmitir essa energia, essa vibe, esse conhecimento pro meu grupo hoje, né? Ô, Dida, e todo mundo do mundo da luta sabe, principalmente o pessoal que treina com você, que treinou desde o seu início, o pessoal já sabia que além daquela coisa de ir pra cima, de sair na porrada, que você sempre gostou, chegou um tempo assim que você já era um fenômeno, né? Bem rapidamente, aquela sua mão direita aí já fez muita gente desmaiar. Todo mundo sabe dessas histórias. Quando você entrou assim, quem que era aqueles caras assim que você puxa? Igual o UFC com o Vanderlei, ele fala que o cara que deixou ele bom de porrada foi o Pelé. Quem que foi o cara ali dentro, ou se pudesse, até mesmo se forem pessoas que não são tão conhecidas, que é aquele cara que você fala, esse cara, quando eu ia lutar com ele, dava aquele gostinho a mais ali dentro, que o cara te ajudou a ser esse casca grossa que você se tornou ao longo do tempo. É como eu falo, né? Eu acho que assim, ó, o maior benfeitor, né? O maior, como é que fala, programador, né? Foi o mestre Rafael Cordeiro, no sentido, além de treinar com nós e ele mostrar na prática como que é a técnica, ele colocava um chip que não importava quem estava na tua frente. Você fazia o que se fazia com quase todos ali, né? E o treinamento e essa mensagem era para todos. Então a galera se explodia, se estourava e o treinamento era sempre de alto nível. Então que era luva pequena e era sempre coração. Era assim, vamos ver quem que é mais valente. Podia ser o cara podia ter 200 quilos. Se você tinha que fazer o cara riar, aí você achava um caminho. No boxe não dava. Normalmente era sempre em pé, né? Sempre no Muay Thai. Aí daqui a pouco você começava a chutar as pernas. Aí o cara bloqueava, você estava, mesmo bloqueando, você estava a perna dele. Até hoje, meu pé é arrebentado. A galera, eu não chuto muito nas minhas lutas. Se você prestar atenção nos meus vídeos que eu faço treinando e tal, eu sempre tô de sapatilha, que o meu pé é todo arrebentado, desde meus 15, 16 anos de idade, é por causa dessa situação aí.
cara ia bloquear, quer bloquear, eu chutava bloquear, quer botar o joelho, eu explodi o pé do joelho do cara de, você quer bloquear, quer machucar, então, bem, bem. Mas com 16, 17 anos você não sente nada, né? Aí, depois de velho, vem aparece as dores, né? Então, eu até hoje, eu acordo mancando, depois eu vou andando normal. E quando eu faço dependendo de algum treinamento de preparação física, eu não consigo fazer por causa do que o meu dedão machuca, inflama. Eu não sei o que acontece ali, que ele é estourado. Então eu não chuto muito na luta, mas eu chuto para não errar, né? Eu jogo na hora certa, né? Mas não é uma coisa assim. Daí eu acabei aprimorando mais ainda meu boxe, porque eu vi já que já tinha machucado meu pé e tal. E eu fui mais pro lado do boxe e acabei desenvolvendo uma parte melhor na mão. E eu depois fui aprendendo punch, fui estudando como é que pega, como é que faz. Aí fui desenvolvendo também, cada um se desenvolve o seu estilo, né? Fui desenvolvendo a minha habilidade, né? Fui construindo a minha habilidade, meu tempo, né? Fui construindo meu tempo. E hoje esse tempo meu eu passo para meus atletas, cara, os caras que pegam isso daí, eles ficam muito na frente, que é aquilo que eu falo, o chip que você coloca no atleta, não existe treino que ele fala assim, uma dificuldade, que ele consegue sempre desarmar a bomba, né? Principalmente se for só na mão, na trocação, uma hora ele conectar os caras que eram melhor do que eu, mas eu sempre consigo conectar a mão boa, forte, na hora certa, que daí já não deixava o cara nem começar a voar. Eu botava a primeira marcha, a segunda marcha, o cara ia botar a terceira, eu já desligava o cara antes dele pensar. Então é aquela coisa de se doar. E esse era o chip que o mestre colocava na gente, e por isso todo mundo era um treino forte, todo mundo era um treino forte, principalmente a galera aí das antigas que a gente seguiu que eles colocaram, né? E aquilo foi. Imagina, você pega vídeo deles lá das antigas, lá eles falando, pô, a gente vai dominar o mundo. E só com o Muay Thai e o Sprawl. E os caras falando, vamos dominar o mundo. E hoje, a trocação de Curitiba, o Muay Thai de Curitiba é o melhor do mundo no MMA, sem dúvida nenhuma. É a meca, né? É a meca da parte em pé, sem dúvida nenhuma. Não, 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 isso aí é uma coisa que nem eu falo. Não tem argumento. Tem Sem provas. discussão. Tem provas, né? Exato. Você vê ali todos os caras que lutaram, o estilo. Eu lembro que eu comecei a treinar, né? Depois fui morar fora, comecei a treinar com eles. E quando você mora fora, você tem acesso a um monte de gente, né? Aí eu fui tendo acesso a um monte de cara do Rio de Janeiro, a cara do Jiu-Jitsu, do Rio, o cara do boxe e tal. Aí os caras treinavam com a gente e falavam, pô, eles viam a gente treinando aqui, a nossa trocação, o que eles viam nos sparring, eles viam a gente fazendo aquilo na manopla. Eles falavam, porra, achava que vocês faziam aquilo de maluco. Eu falei, não, é o maluco treinado. Aí tu faz isso, essa disposição nossa é treinada. Esse volume, e joelho. Chute na cara. Então clinchão. Então essa disposição, ela é uma disposição treinada, né? Não é uma coisa que é feita ali do momento. Então ela tem um condicionamento, né? Dida, e muita gente que não sabe, pessoal mais novo, é lógico que os aficionados, todo mundo sabe que antes de ser um excelente coach, você foi que eu digo que você ainda é, você ainda, daqui a pouco você vai fazer uma luta, a gente vai tocar no assunto do Boacal, mas você teve o seu auge que você era só atleta mesmo, e teve um cartel positivo, tanto no MMA, quanto em eventos de trocação também, e muito novo você decidiu migrar só para coach. E eu acho que nesse sentido também a sua história é muito parecida com a do mestre Rafael, que depois de uma derrota que ele teve no Japão, ele tinha um cartel de 4-2, ele teve um problema no joelho, mas era só ele se recuperar, enfim, e continuar. Sim. Mas a mesma história no sentido de você muito jovem, com menos de 30 anos, só quero ser coach. O que deu isso em você, essa sementinha de um cara super talentoso que se tivesse saindo na mão, vamos supor, pesando 70 quilos, poderia ter feito muito em eventos, você sabe disso, por exemplo, os 70 quilos, por exemplo. Você ia ter deitado muita gente aí que muito cara não conseguiu ganhar e você decidiu ir só para a parte de coach mesmo. O que te deu aquele estalo que você falou, quer saber, a partir de hoje vai ser só a parte de coach mesmo? Então, na parte de atleta, eu lembro que na minha época, eu estava para lutar com o Takanori Gomi algumas vezes. Eu não tinha ido até por causa que eu não tinha muito chão. Aí eu tinha que estar lutando nos eventos, né? Mas eu lembro que o mestre Rafa estava comentando, tal, tem um Gomi e vamos botar de repente sempre. E eu sabia meu lugar, né? Falei, não, uma hora vai chegar a minha senha, eu vou, né? E eu inclusive daí apareceu uma luta que eu fiz no Shotoboxing, uma luta de kickbox. E eu lembro que o Gomi foi ver eu lutar.
Ele foi com um bonezinho, uma jaqueta, foi todo escondido, assim, e me jogaram um campeão na época lá. Cheguei, era uma luta, cara, aquelas coisas as pegadinhas, né? Aí, pá, resumindo, cheguei lá, pesagem no dia, era 3 quilos abaixo, não era mais 70, era meia, sei lá quanto que era. Enfim, daí perdi por pontos, por Shishido, acho que é Shishido. Um atleta que é o campeão do que era o campeão do Shoto na época lá. Muito bom, inclusive. E daí eu lembro que o Takanori Gomi estava me olhando lá, porque ele já sabia que eu era o próximo a pegar ele. Então eu ganhando aquela luta, já ia pegar ele na sequência. Aí acabei perdendo essa luta de Muay Thai. Daí eu lembro que quando eu tava lutando, depois eu fiz uma luta no MMA em Curitiba, ganhei a melhor luta, e daí eu ganhei uma espada. Na época, quem essa a melhor luta ganhava uma espada. Daí eu ganhei essa espada do Japão, e aí eu já fiquei ali. Quando eu lembro que rolou, apareceu uma vaga para mim de última hora para lutar no Japão. E aqueles presentinhos, né? Me jogaram um campeão do Jeep, um japonês da trocação muito bom. Tava vindo também desligando um monte de gente lá e tal. E bem na época que acabou o Pride. Daí o Heroes fez esse evento e já pegou o Sakuraba, né? Então o Sakuraba ia estrear nesse evento e eu também ia fazer uma luta lá. Aí eu peguei... eu lembro que quando comecei a fazer minha carreira no Japão, era a mesma coisa que entrar no UFC hoje. Hoje não, hoje tá mais fácil. Mas no primeiro TUF, um exemplo, pra galera saber, assim, mais ou menos. Naquela época, era muito difícil lutar no Japão. Era uma porta só. Para imagina, toda a comunidade da luta do MMA, só tinha uma porta, que era o UFC. Não tinha aquela força, ninguém queria lutar UFC, só era Japão, era o sonho pro Japão, né? Era o sonho pro Japão. Você estava no Japão, você estava lutando pelo cinturão, era esse sentimento. Tipo, você versus McGregor. Porque você sempre pegava o campeão de algum lugar, o campeão da Suécia, o campeão da Rússia. Todos os caras que eu lutei era campeão de algum lugar. O dia que eu lutei com o Ed Alves era campeão do Strike Force, se não me engano. Ou era alguma coisa assim. Então, todos os caras que eu peguei era campeão de algum lugar. Aí, beleza. Então, quando eu tinha aquela sensação, pô, tinha mídia em cima, tinha todo mundo e tal. Eu falei, cara... Mas, ao mesmo tempo, eu sempre dei aula. Eu sempre lutei e dei aula. Na verdade, todo o meu dinheiro que eu fiz foi através das aulas. Nunca foi da luta. Eu nunca fiz dinheiro com luta. Sempre foi dinheiro com as aulas. E eu sempre falo isso para os atletas, né? Então, eu, graças a Deus, sempre treinei, sempre tive meu aluno particular, sempre soube dar aula, sempre aprendi a desenvolver. Eu desenvolvi um tempo, né? Não é um tempo, como é que fala? É um contato que você tem com as pessoas de saber o que ela quer treinar, o que ela gosta de treinar. Uma leitura, né? Que você aprende a fazer assim com o tempo. E eu via que aquilo, eu falei, cara... E eu via também que no mundo da luta, o meu mestre, vou dar um exemplo, meu mestre, ele lutava na luva seca, podia estar lutando, mas estava lá no papel do treinador. Ele abriu mão disso. Mas eu via como ele liderava aquele exército, achava do caralho, achava aquilo irado. Falei, cara, puta, isso é muito tesão, cara. Ter essa postura, liderar um exército, ter esse respeito dos caras. Mas Deus falou, opa, mas para eu poder ter esse respeito, eu tenho que tem que ser na mão, eu tenho que falar a mesma língua dos caras. Então eu via que também não tinha muito treinador de verdade. Treinador de verdade que eu falo é o SEALs, né? Tem o cara que é o sargento, capitão, tem o cara que cuida da arma, mas tem o SEALs. O SEALs é o cara que sabe mexer com todas as armas, ele vai nas missões. Se dá a missão, ele cumpre. Né? Então, é isso que eu falo. Então, o treinador que é atleta, que luta, que é atleta, ele tira qualquer dúvida do atleta. E ele pega um cara do zero e faz ser um lutador. Né? Então, assim, eu falei, não, para poder entrar nesse mundo da luta, e eu sempre falei, cara, qual que é o meu plano B? Né? Eu tenho o plano A, ser lutador. Mas qual que é o plano B? O plano B tem que ser treinador. Então eu comecei ao mesmo tempo a ler livro, ver vídeo de palestra, a entender. E eu, na época que eu estava lutando, comecei a fazer psicologia, né? Eu fiz um trabalho de psicólogo com o Fabiano, se não me engano o nome dele. Eu fiz 4, 5 anos com ele. Peguei várias técnicas que eu uso até hoje nos meus atletas, uso no meu dia a dia, na minha vida. Então você vai aprendendo que eu falei, cara, e eu via que faltava treinador de verdade no mundo da luta, como ainda hoje falta. Falta muito treinador de verdade. Então eu via que, cara, por isso que eu falo, arroz e feijão todo mundo faz.
mas tem um arroz e feijão diferente, aquele arroz e feijão gostosinho, com um temperinho diferente e tal, tal. Então, cada um faz do seu jeito, né? Então, eu acho que quem tem uma bagagem. Deu uma travada aqui. O seu deu uma travada aí, Dida. Esperar o Dida voltar aqui. Acho que deu uma travada ali na conexão dele. Opa! Deu uma travada aí, né? Deve ser o tempo aqui que tá treta aqui da Foz do Iguaçu. Mas sinal que a audiência tá boa também. Quando cai assim que a audiência tá boa. Graças a Deus. Um papo com você sempre é bom. E aí, eu ia te fazer uma pergunta sobre. Você acabou já falando sobre o mestre, mas se você fosse. Uma coisa que você falou que eu acho importante, sempre eu olho isso. É realmente o cara que saiu na porrada, na mão mesmo, o lutador olha pra ele diferente. Não tem essa. O cara, ele tem. Não. Cara, eu pego meus atletas, não tem com papo. Porque eu já passei por todas as situações. Já perdi luta por perder muito peso, já fiz dieta errada, já zerei o carbo quase um mês para lutar, já perdi luta por estar com cabeça errada de mulher, de relacionamento, de não saber para onde vai. Como já ganhei luta que todo mundo falou que não ia ganhar, como já venci combate que todo mundo falou que ia perder. Então eu passei por tudo. Então, quando eu chego no atleta hoje, eu falo, cara, vem aqui. Então hoje eu consigo desarmar a bomba na cabeça dele e consigo criar um campeão, aquela sementinha no campeão. Então, mas isso já foi na prática, não foi em livro, não foi em nada. Por isso que eu tô bem confortável, porque eu tenho certeza com a informação que estou carregando, com as pessoas que estão ao meu redor, com tudo que eu tenho passado, que nem eu falei, eu poderia estar lutando hoje, mas eu tô correndo atrás do outro lado, né? Hoje o meu plano B é o plano A. E eu sei que lidar com pessoas não é fácil, saber conversar com atleta não é fácil. Tudo isso tem que ter um certo conhecimento, né? Para você conversar com alguém e tal. Então, todo esse tempo que eu não estou mais na luta, a galera não tá vendo e tal, eu estou trabalhando nos bastidores ali, estou construindo o campeão, conversando, porque eu vejo que o atleta, ele necessita muito disso, sabe? Muito disso. Muito do cara que pega na mão, conversa, troca uma ideia. E eu treino meu grupo sempre para eles estarem conversando entre eles, para estar sempre desmontando a bomba, sabe? Nunca deixar o copo transbordar, né? Porque daí quando o cara já está com a cabeça empipinada, ele já vem com a decisão, né? Daí não tem como conversar. Então você tem que conversar antes que tenha tomado uma decisão de ficar em Curitiba, de ir embora, ou de lutar, de não lutar. Porque às vezes o cara, que nem um exemplo, o cara chega, quero lutar de 7-7. Aí você olha o corpo do cara e fala, cara, mas teu corpo é de 8-4. O que você está viajando? Ah, mas todo mundo não, mas não, cara, esquece. Eu sou contra drop de peso, eu não gosto. Por quê? Porque eu já perdi algumas lutas por causa disso. Uma delas foi a do Boacal. Eu falo pro cara, vocês vão perder grandes oportunidades por causa de drop de peso, de não sei o que, não sei o que. Tá errado. Então, vamos dar exemplo, pega os caras que lutam Muay Thai direto. Os caras não fazem drop de peso. No máximo, eles botam na capa, dá uma corrida sua. Num jiu-jitsu lá, o cara também não faz drop de peso. Então você tem que estar lutando com o peso que você está treinando. Isso é uma coisa futura, mas o MMA está encaminhando para esse lado. Porque esse drop de peso, ele danifica muito o corpo, ele abaixa o show. Um exemplo, o cara cai com jab, coisa que o cara nunca cai. Porque quando você dropa o peso, você já tira duas coisas muito fortes, que é a resistência e o condicionamento, que é o gás.
Então, se você tá com a resistência boa e o condicionamento, cara, você vai. Quanto é? 5 rounds? 5? O gás não é o problema. Agora, quando você faz o drop, o gás é o problema, porque o teu corpo, você feriu ele, né? E não adianta vir com mágica, que não existe mágica. Se você dropou mais de 4 quilos na semana, você já está errado, você já está no prejuízo. E eu falo isso por experiência, sim. Não precisa ser médico para falar que isso está errado. Então, acho que eu sou contra isso. E por isso que eu falo, os meus atletas comigo, eles têm uma conversa muito reta. Se perdeu é porque o cara foi melhor. Vamos treinar mais essa parte. Não tem, porque eu não sei o quê. Não tem papinho. Se perdeu é porque o cara foi melhor, acabou. Agora, por isso que eu falo, bichão, é sempre oferecer guerra. Onde tiver um gorila vai ter que ter guerra, porque vocês treinam tudo, principalmente a parte psicológica ali, que eu pego tanto no pé deles. Dida, e essa parte que você falou da diferença do mestre mesmo, eu acho que no seu caso e do mestre Rafael, tem dois grandes exemplos. O Verdun, você assistiu uma luta do Verdun no Pride, assim, ele dava soco de briga de rua, de menino, assim. E você vê o que o mestre fez com ele, né? Ele era um lutador de jiu-jitsu lutando MMA. No jiu-jitsu ele já era fera, mas ele virou hoje um cara que sabe tudo. E o que eu posso dizer para você do seu caso do Massaranduba, ninguém nunca imaginou, isso conversando com o pessoal da época de resenha, de fórum, ninguém imaginava que o Massaranduba ia conseguir, não desrespeito ao Massaranduba, enfim, mas o pessoal não via talvez o potencial nele do que você conseguiu extrair. Você vê que ele é um cara forte tecnicamente hoje em dia, mentalmente. Você vê que é difícil dele perder, ele vai para cima, foi garfado algumas vezes, tem um cartel muito bom no UFC. Então, assim, eu acho que são dois exemplos de caras que o mestre Rafael pegou e o outro você pegou e conseguiu transformar os caras realmente em dureza. Quando a gente pega um atleta, né, que nem eu falo, eu tenho meu estilo de luta, né? Meu estilo de luta é um estilo, como te dizer, assim, é bem o MMA, né? Que é o que? Atitude, é um golpe só. Então eu entro na mente dos caras e falo, cara, mas ó, você tem que ter essa movimentação do Lyoto, misturado com o McGregor, mas você também tem que ter o Mike Tyson e o Vanderlei Silva dentro de você. Então, né? Um exemplo, a luta da desenha com borrachinha. Então, todos os meus atletas, eu falo para eles, vocês têm que ter os dois estilos. Se você tiver um só, você vai rodar. Então, se você for treinar comigo ou treinar com um atleta meu, você vai ver que os caras sabem lutar nas duas posições. Que é aquele jogo de McGregor, de Lyoto, e o jogo do Mike Tyson, do Vanderlei. E, inclusive, nas lutas a gente fala, faz do Mike Tyson, os caras sabem qual que é, fechar e colar e ficar caçando o cara, botando o cara na grade. Faz a do McGregor, é fazer o cara trabalhar do Lyoto. A do Lyoto, qual que é? Faz a do Lyoto. A do Lyoto é vir de baixo, meter um DI, meter um diretão na boca do cara. Então, isso aí é o jogo de perna. Então, eu trabalho muito isso com os meus atletas. Eu entro na mente deles. Realmente, o Massaranduba chegou na academia, era um caminhão de agressividade, mas era muita agressividade. Passava, às vezes, até do ponto, falando, negão, Mickey, olha o vídeo do Pacquiao, olha o vídeo do Lyoto. Você é canhoto, né? Então, pega esse aqui, ó. Acrescenta o frontal. Pá, 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 pá. Você é um cara intimidador. O cara vai olhar você, ele vai querer pensar. Então, você começa a esconder o teu chute através do teu boxe. Daí começamos a acrescentar, tua queda é boa, teu chão é bom, você não morre no gás. E ele foi se tornando um cara leve e letal. Esse que é o jogo. Ele tem que se tornar um cara leve e quando chega com um tiro de 12, né? Pau! E também tem o Mike Tyson e o Vanderlei Silva se precisar. Apertou, deu ruim. Então, eles são treinados nessas duas áreas para quando se deparar com uma situação dessa, o cara ele sabe se deparar. Então, quando eu vejo um cara se movimentando de longa distância, eu falo, ó, se liga, ele vai querer fazer a tal, ele já sabe se posicionar. Então, quando eles mandam os oponentes dos meus atletas, eu falo, olha, igual você faz o estilo do Lyoto. Aí o cara já sabe, porque eu treino eles assim. Tem dia que eu falo assim, ó, de forma dupla. Um faz o Lyoto e o outro faz o Vanderlei. Aí o cara que é o Vanderlei fica caçando e o do Lyoto fica rodando. Não dessa forma, só o Lyoto rodando. O Lyoto pode ir para frente também. Como o Vanderlei pode ir para trás também. Mas daí, tipo, o Vanderlei sempre vai jogar volume. E o Lyoto sempre jogar golpe isolado. Tentar pegar o cara antes ou depois do movimento. Então, é treinado esse jogo, né? Então, quando o cara cai na minha mão, eu entro na mente dele, mas eu nunca tiro o que ele sabe. Eu falo, o que você sabe? O que você sabe trouxe até aqui? Porque eu gostei, você faz parte do meu time, você está aqui porque eu acredito que você pode ser campeão. Então, agora, a partir daqui,
Você entrou na Fórmula 1, você era na NASCAR, que chama, né? Agregar mais coisas, né? Agora, o que você vai fazer no carro? Vamos botar um pneu mais leve, vamos plotar de pretão, botar uma plotagem pretona aqui, botar um gurilão, bum, vamos botar umas luzinhas de LED na frente para ficar bonito e vamos diminuir a gasolina, que nem o médico fala, né? Que a galera não tem noção, né? O que muita gente faz, né? A galera, depois que bate o peso, a galera come demais e, tipo, por exemplo, o cara bateu o peso, come que nem um pedreiro, aí fica comendo comida na barriga até quase outro dia. Esse é o errado. É que nem o médico nosso fala, o doutor Aranha, né? Por isso que eu falo, na Evolução Tais tem várias mentes, né, inteligentes ali que fecha junto com o grupo, né? E ele fala que tem que ser igual uma volta de corrida. O cara não enche o cara que está correndo na corrida, ele não enche o tanque para dar todas as voltas. No carro fica pesado. Então, ó, você vai correr 3 voltas. E enche lá, bota a gasolina para 3 voltas. Então, a mesma coisa do atleta, ele tem que saber conhecer a máquina, conhecer o corpo dele, saber voltar, saber cuidar da alimentação. Então, tudo isso a gente ensina pro cara, que nem eu falo. Eu aprendi muita coisa na paulada, sozinho, né? Não é por nada, porque era assim antes. Agora tem muita informação. Então, a informação está para todo mundo. Hoje, perde peso errado quem quer e perde e cansa em luta. Um exemplo lá do Borrachinha na Design. Eu achei que faltou um pouco dele saber lidar com esse tipo de jogo. Ele continuou fazendo o que ele faz, mas foi isso que foi o erro dele. Porque ele não soube, pô, se eu não conseguir fazer isso, o que eu vou fazer? Né? Então, vendo assim, né, na crítica, né, a gente sabe que ele chegou até lá lutando do jeito dele, ele falou, vou fazer isso. Claro que o jeito dele daria certo, mas tem outro cara do outro lado que é especialista também naquele jogo. Então, você tem que pensar que o cara está pensando. Então, é um xadrezinho de um golpe. Então, você tem que saber nessa situação. Você acabou respondendo uma pergunta do Carlitos, né, que pediu essa pergunta, e você acabou respondendo. Faltou aquele negócio, né? Você falou do Tyson e também do Lyoto, né? Aquele negócio de agora estilo Tyson, agora estilo Lyoto. Deu para ver que ele não teve aquele negócio de ter tipo, umas 2, 3 táticas na manga para poder usar na hora da luta. Acho que o seu tá mudo, eu acho. Oi, tá escutando agora? Agora sim, agora ficou bom. Eu tava no áudio aqui, assim. Quando o Shogun foi lutar com o Lyoto, a gente começou o trabalho e eu falei, Shogun, eu sei uma parada para matar o jogo do Lyoto. Não podemos fazer o Muay Thai normal, o que você faz. Vamos ter que fazer tudo que essa galera tá fazendo. Tudo que essa galera faz, a gente faz também. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos absorver esse direto dele. Não vamos jogar o golpe no ar, vamos abafar ele e vamos fechar aqui, ó. Que normalmente a galera fecha assim, né? Falei, vamos fechar aqui, ó, com as duas mãos, né? Das duas mãos fecha, você vai abrir a mão e vai olhar ele assim. E ele vai bater no meio da tua mão. Quando ele bater no meio da tua mão, você vai chutar a perna dele. Pensa que não adiantava eu contratar os caras de Muay Thai para fazer isso, que não é o tempo. Eu tinha que contratar cara do Karatê para fazer isso, que é outro tempo. Os caras do Karatê têm outro time. Então, no MMA, você pega muito essa mistura de oportunidade. Então, o cara tá longe, daqui a pouco o cara tá lá dentro de você. Então, você tem que... Quantas lutas você já viu que os caras caem nessa, né? Tá ali, daqui a pouco... Pum! É que nem aquele frontal que o Anderson Silva deu no Victor Belfort. A luta, o MMA é isso daí. É atitude. Pum! Quando você vê, já era. Por isso que eu falo, né? Às vezes nem é o melhor, mas é que tem a melhor atitude, vence. Então, eu treino meus atletas com várias atitudes. Eu falo, ó, tem essa atitude aqui, essa. O cara, na manga, ele tem umas 20 atitudes ali para fazer durante um combate. Fala, cara, se fizer uma delas passar, você vence. Então, eu vejo isso que quando eu comecei a treinar pro Lyoto, a gente contratou o cara do Karatê. Então, quando você vai lutar com um cara desse estilo, você tem que moldar toda a tua equipe para, quando selecionar uns 4, 5 caras, fala, cara, veja o vídeo desse cara e copia o jeito desse cara até de piscar. Mas você precisa copiar o estilo desse cara. Aí você vai ajudar o teu parceiro no treino. E o pessoal está perguntando que o Robinho Júnior, ponto 56, pergunta por que a ideia do nome Evolução Thai. Então, o nome da Evolução Thai surgiu através dos alunos. Tava eu e meu irmão lá no Canadá morando, e a gente tinha acabado de sair da GTBox. E aí a gente falou, cara, qual que é o nome será que a gente vai colocar, o nome que a gente vai colocar, né? Até que esse nome era um nome que eu sempre escutava das pessoas, né? A gente dava aula pra galera, a galera vinha daquele Muay Thai tradicional, e dava aula pra muita gente do MMA, né? Que a galera do MMA é uma galera rodada, né? E depois os caras falavam, pô, vocês são evolução do esporte, vocês são evolução, vocês, pô, isso aqui eu nunca treinei, isso aqui, caramba, vocês são evolução do esporte.
Os caras sempre falavam, vocês são a evolução do esporte. Sério, mais de 20 pessoas falou isso. E era pessoas de lugares diferentes. Eu, caramba, cara. E aquilo ficou sempre na mente, né? Eu ficava feliz de escutar aquilo, porque realmente o que a gente estava ensinando era o que eu aprendi com o meu mestre, e realmente aquilo, porque é o que está acontecendo hoje, né? O que a gente treina é o que acontece hoje, que é essas misturas, né? Aí eu peguei e falei, sentei com o meu irmão, falei, cara, vamos botar um nome, vamos. Na hora, pum, evolução. Daí, evolução o quê? Pô, a gente ia dar um Muay Thai, né? Então vamos colocar evolução Thai. Se fosse jiu-jitsu, é evolução jiu-jitsu. Daí vamos botar então evolução Thai. Mas daí ficou naquela, pô, será que a gente bota o nome em inglês, tal, ou em português? Eu falei, putz, Maurício, a gente é brasileiro, né? Meu irmão principalmente bateu muito o pé para ser brasileiro. Aí ele falou, não, vamos fazer brasileiro, porque vai dar valor para nós que a gente é brasileiro. Eu falei, então tá certo. Então vamos embora. Daí a gente meteu evolução Thai, mas a evolução saiu através de exatamente isso daí. Da graduação, da luta, do estilo de pensamento, dos treinamentos, né? Que é um treinamento totalmente diferente daquele Muay Thai tradicional. É isso que vocês veem que estão vendo na luta. É exatamente como o mestre fala, né? O estilo livre, a gente é os melhores, né? Que é o estilo do MMA ali, valendo ali. Que o cara não pode ficar muito tailandêsão, senão o cara entra nas tuas pernas, joga você lá embaixo. Você fica na posição meio que perna aberta ali para jogar um joelho na boca do cara ou dar um sprawl. A tua única preocupação de quando você ficar nessa base é para não tomar chute na perna. Mas daí você vai se adaptando conforme o oponente na tua frente, né? Dida, você acabou contando ali mais ou menos um pouco da sua tática para a luta tática que você desenhou para a luta do Shogun contra o Lyoto, mas muita gente não sabe, né, que você acabou sem querer entregando o ouro pro bandido, né, que foi que você num almoço acabou contando a tática certinha pro Joinha, que era empresário do Lyoto na ocasião. Conta um pouco dessa. Isso foi na primeira luta, né? Isso, não, essa foi foda. Eu lembro que eu tinha feito uma luta no Dreams, o André Galvão também tinha lutado nessa noite. Aí acabou a luta, tal, a gente foi para um sushi comer, tal, não sei o quê. Daí começamos a conversar, o Joinha na mesa, o Saulo Ribeiro também, começamos a conversar, não sei o quê. Daí eu falei, pô, tô voltando pro Brasil, vou dar aula pro Shogun, não sei o quê. Dele, que legal, não sei o quê. Daí eu falei, cara, meu jogo é de mão e eu sei como matar o jogo do Lyoto. E ele quietinho, falando nada, e como? E meu irmão pisando no meu pé, assim, de um lado, assim, e eu não entendendo nada, eu tirando o pé do lado, assim. Aí eu fiquei de pé e fui mostrar, é assim, assim, assado. Coloca as duas mãos aqui, quando ele bater, vamos chutar a perna dele e vamos abafar. O que a gente não pode é jogar o golpe no ar, que ele é o que ele quer. E daí, beleza. E daí, daqui a pouco, o Joinha levantou. Aí, Dida, garoteou, vou contar tudo pro Lyoto. Eu falei, mas por quê? Porque eu sou empresário dele. Eu falei, não acredito, que vacilo, caraca, não acredito. Mas daí eu falei, Joinha, vou te falar uma parada. O Lyoto é tão samurai que ele vai achar que eu falei isso para você falar para ele. Quer apostar quanto? Daí ele deu risada. Não, mas eu vou contar, não vem com essa. Aí teve a luta. E eu lembro até hoje, na luta lá, que tinha uma galera falando, pô, mas o Dida é muito novo, que não sei o que, que a galera tava acostumada com o senador velho, né? Daí eu falei, não, mas cara, mas o que tem a ver ser novo, cara? Olha o cara do Facebook, aí olha o cara do iPhone que inventou, ó. Agora não é mais um bom exemplo, né? Mas até então, um tempo atrás, era o Sérgio Moura, um juiz novo. Tem nada a ver isso daí, cara. Tem nada a ver isso daí. Tem nada a ver. Isso já foi mais provado do que qualquer outra coisa. Tem nada a ver isso daí. Enfim. E daí eu peguei e rolou a luta. Eu lembro nessa época todo mundo falando, e os jornalistas me ligando e tal. Falei, cara, o plano tá seguro, ninguém. E o Lyoto tinha ganho, tava vindo na Era Machida, acho que tava vindo de 7 vitórias. Eu falei, cara, eu sei uma parada que vai quebrar o jogo do Lyoto, cara. Porque o que eu sei é na prática, não é na teoria. O que eu vou falar, o que o Shogun vai fazer é tum. E chegou lá e fez e quebrou para mim, ganhou a primeira luta. Aí eu cheguei no vestiário pro Joinha e falei, daí, Joinha? Daí o Joinha, do lado do Lyoto, falou assim, eu falei pro Lyoto, o Lyoto não acreditou que ia ser isso mesmo, mas foi tudo isso e tal. Daí eu falei, caraca, que loucura, né, cara? Eu cantei a bola e tal. Mas depois teve a segunda luta e também foi estratégia, trabalhar em cima do direto e acabou vencendo. E quando o Lyoto fez a segunda luta, ele era 16-0. Então, assim, 16-0, tava vindo contando toda a carreira. O Lyoto, ele introduziu, eu já falei isso pro Lyoto pessoalmente, falei, Lyoto, você é responsável por introduzir o jogo de movimentação dentro do octógono. Porque ninguém fazia isso.
Qual que era essa época? A galera esquece, a galera tem memória muito curta. Essa época era a época do Pride, época de coração, de emoção. Então os caras entravam e um na cara do outro, tal, tal, tal. A estratégia que a galera mais usava era derrubar e ficar por cima matando tempo. Mas na parte em pé, esse rodar, o cara tá fugindo da luta, não sei o quê, não sei o quê. O Lyoto tava sempre com um plano, que hoje você vê a galera rodando, a galera respeita, porque sabe que o cara pode cair em qualquer momento, que hoje se torna uma estratégia você se movimentar, né? E cá para nós, o Lyoto é um cara que quando ele vê que do outro lado está você como coach, ele deve coçar a cabeça. Né? Sempre você consegue. Aquela luta que ele acabou vencendo, ele era só atleta na época, o Rafael, no Bellator, o Rafael Carvalho. Você também, aquela luta também foi bem assim. Sempre quando o Lyoto veio, o Dida que está do outro lado, ele deve ficar assim. Não, e eu lembro que na luta... deve ter uns 5 anos aí. Não, e outro, os meus atletas, todos eles entram com tática. Não é impossível o cara, eu olho o vídeo do cara e falo, cara, faça isso, cara, pá. E o Lyoto, e eu falava pro Lyoto escutar. Quando o Rafa lutava com ele, eu falava para ele escutar, porque o Lyoto, tá ligado, ele fica com, né, o bicho é profissional no extremo, né? E eu falava, faz ele trabalhar, Rafa, bafa ele para ele trabalhar. E nessa, já era combinado meio do Rafa, que era pro Rafa jogar o direto, pro Lyoto vir e o Rafa chutar. E o Rafa chuta muito bem, né, as pernas dele. Parece que o Lyoto tava matando com os braços, o Lyoto tava defendendo com os braços. Daí o Rafael não tava conseguindo. Mas a ideia era isso, daí era fazer... o Rafael também tinha esse jogo bom do Lyoto, né? Era um espelho daí que ele ia fazer com o Lyoto. Tava bom, a luta bem equilibrada. O Rafa, pra mim, ele só perdeu essa luta porque ele foi quedado. Acho que no último round, né? Essa foi porque ele perdeu. Mas na parte da trocação ali, ele tava bem, tava segurando bem, não tomou nenhum golpe. Porque o Lyoto, ele sempre dá o golpe dele. Então, se não tomar o golpe, já venceu o combate, né? No caso, que nem... E nessa luta, desculpa, acabei te cortando, nessa luta, quem estava no corner dele era o mestre Vinícius Anthony, né? Do Karatê. Aí depois da luta, ele deu até entrevista. Pô, teve uma hora lá que o Dida falou um termo de Karatê, ele, tipo assim, era te elogiando. O cara, o nível de estudo do Dida tá tão grande que ele foi para dentro do que é o mundo do Karatê e falou. Ele escutou um termo, você falando que era um termo de Karatê mesmo. Aí, caramba. Sim, não, mas isso que eu falo, né? A gente está 100%, né? Por isso que eu te falei que a importância de você ser um treinador que lutou, você passar por aquilo, você sabe qual é a adrenalina, qual é o tempo, o que um golpe forte faz na cabeça do cara, o que a torcida faz. Eu faço um trabalho hoje, eu diria que uma das maiores qualidades hoje é o mental que eu tenho em cima dos meus atletas. É óbvio, aqueles que deixam eu trabalhar, né? Porque tem atleta que, não julgando, mas o atleta ele vai, ele aprende com a técnica, mas ele tem um jeito dele ali, a cabeça dele. Mas assim, o atleta ele tem que acreditar no que você está falando, né? Para dar certo, né? Então eu sempre acreditei muito no que o meu mestre falava. E na minha época a gente não via nem vídeo, né? Você vai pegar um cara de São Paulo, na academia de Jiu-Jitsu, beleza. Você vai pegar um cara do Muay Thai lá de Brasília, beleza. Não interessa se o cara queria me botar para baixo, se trocou na hora. Era a parada de honrar a academia. Então a gente tem muito amor na luta. E realmente hoje é uma outra geração, né? Uma outra cabeça. E respeito, mas eu tenho o meu jeito de trabalhar. Eu nunca vou perder o old school de trabalhar, né? Então eu tenho o meu jeito de trabalhar, meu método de trabalhar, está dando certo. A nossa academia de vitórias sempre fecha com muito mais vitórias do que derrotas, né? É óbvio que esse é um esporte muito injusto e ingrato. A gente sabe que quando o cara sobe lá em cima, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Ele pode perder uma luta assim, ó. O cara fecha o olho e faz assim, ó. Ele pode perder uma luta assim. Então, é um esporte complicado. O cara tem que ter uma cabeça muito boa, porque as pessoas também desse mundo da luta são as pessoas que criticam demais, ajudam muito pouco. Todo mundo com o dedinho só para apertar, para falar coisa errada, né? Para mandar elogio ninguém manda, mas para mandar coisa errada eles tiram o seu dia para falar isso. Então, o atleta brasileiro tem que se preparar 2 vezes, né? Ele tem que blindar a cabeça dele 2 vezes. E tem que ser o melhor, né, cara? Não digo só brasileiro, mas o atleta do MMA, ele sabe que é um esporte ingrato. Se perdeu 3, 4 lutas, tá aposentado. Eu vi agora o Dana White falando do Tyrone. Pô, o Tyrone pode se aposentar. E ele perdeu a durinha agora e falou, por mim ele pode se aposentar. Imagine,
um atleta de alto nível, tem grande potencial. Se entrar para lutar aí, foi campeão do UFC, né? Então, para você ver, os caras, o UFC fez isso. Eu não gosto disso, sabe? Na época do Pride, do Japão, o atleta tinha um valor totalmente diferente. Mesmo perdendo. Imagina, a pessoa te aposenta, né? Não é nem você mesmo que tem que. A pessoa vai. Imagina, eu chego para você e falo que você tem que parar. Assim, o Dana White tem muito disso, né? O Japão, você chega no Japão lá, o dono do evento chega, ele pega, faz uma reunião e fala assim, ó, eu sou o dono do evento, se você sair na porrada e levantar meu público, mesmo você perdendo, eu vou querer você de volta. Opa! Aí você vai criar um monstro, né? O cara vai sair na mão. Agora, no UFC, mesmo você lutando bem, se perdeu, já era. Eu falo que aquilo conta errada, né? Eles não estão errados, mas ao mesmo tempo eu acho que tem que dar uma... eu não sei se é o sistema americano, não sei qual que é, provavelmente, com certeza é, mas estou dizendo assim, no sentido, tinha que ter um valor maior o atleta, ele não podia ser dispensado assim, vai, aperta o buraco lá, que ele vai pro buraco, não vale mais nada. Cara, eu acho que não tinha que vir também uma palavra dessa do presidente, né? Mas assim, a gente sabe que é uma profissão que tem que ser o número 1, número 2 não serve. Que eu sempre falo isso e gosto de falar disso, que a profissão do atleta é igual de um músico. Ele tá lá cantando, o cara tem 25 anos, 28 anos, 30 anos, tá cantando lá no bar por um x-salada e uma Coca-Cola. E daqui a pouco ele inventa uma música, ô Jennifer, pum, ele explode. Ele fica milionário com a música. O atleta é a mesma coisa. Ele tá treinandinho, ele tá lá no gás, tá com os gomos na barriga, tá treinando, tá caindo as lutas, não sei o quê, vai lutar, daqui a pouco aparece uma oportunidade, ele vai lá e bate num cara famoso, pronto, pum. Todo mundo quer o cara. Então o atleta ele tem que sempre se manter atleta, né? Que como eu falo, na minha época era lutador, né? O cara se preparava para lutar um mês. Hoje é o atleta, o cara fica pronto o ano inteiro, né? Ô, Dida, o pessoal muita gente perguntando aqui. Eu ia tocar nesse assunto um pouco mais para frente, mais ou menos no final da live. Que vai rolar a sua luta contra o Buakaw, né? Você estava até treinando bastante, mas essa luta parece que ficou pro ano que vem. Fala um pouco sobre isso. E qual que é o seu planejamento? Todo mundo sabe que você ficou bem próximo de vencer a primeira luta e você mesmo admite que o problema foi o gás. Então, o que agora você sabe que você não pode cometer? Que erro que você sabe que você não pode cometer? Como que você está trabalhando sobre isso? E fala também se já tem alguma data definida para essa luta para o ano que vem. Então, a minha primeira luta com o Buakaw entra naquele fator, né? Todo mundo fala, pô, o cara vai pegar o Buakaw. Eu morando no Canadá, eu lembro que eu contratei o Cosmo. Para mim, o Cosmo é o melhor lutador de Muay Thai brasileiro. E foi lá e contratei ele. Falei, cara, eu vou contratar o melhor. Na época eu tinha um cara me ajudando, né? Na trocação, na academia lá, na academia de Toronto. O cara, eu falei, ó, Cosmo. Eu falei, cara, Cosmo, e aí, quer vir me ajudar? Tal. Pô, sim, pum, fechou, vem, 3 meses. Ficou 3 meses me ajudando no treinamento. E realmente ele simulou bem, ele fez bem tudo que eu vi os vídeos. Ele imitou o Buakaw ali dentro do jogo do Buakaw. Cara, me botou um monte de situação assim que eu falava, cara, então vai ser assim que eu vou pegar o Buakaw, assim que eu vou trabalhar. E eu, quando via os vídeos do Buakaw, eu via que ele, como é que fala? O hábito, né? O cara faz tanto tempo aquilo, que ele tem um cacuete, ele tem, como é que fala, não é cacuete, como é que é a palavra que fala? É o estilo de lutar do cara, né? Ele tem perder por confiança, tal, então ele faz muito essa saída para trás, ele abaixa muito assim também, e ele abaixa muito para trás, né? Então ele tem 3 posições que ele faz muito aquilo. E eu vi aquilo na primeira vez que fui lutar com ele, que ele faz muito isso aqui, ó. Eu falei, então toda vez que fizer o primeiro movimento, eu não vou pegar ele. Então eu vou ter que pegar ele no terceiro movimento, que é fingir que eu vou bater o meio, que ele vai sair, eu vou pegar ele por fora. E não deu outro. Eu fingi que fui pelo meio, joguei por fora, e eu ia jogar a mão boa ainda. Era fá, e já, bem. Daí ele já caiu no segundo movimento. E daí eu falei, opa, teste que só voltando um pouquinho para trás. E eu tava fazendo os meus sparrings na academia, treinava com o Cosmo, e daí eu pegava, a gente rodava todas as academias de Toronto, no Canadá, lá, né? Aí ia lá e pegava ninguém lá com 100 lutas do Muay Thai na Holanda, na Tailândia, esse cara aqui tem 200 lutas, não sei o quê, arrebentava os caras. Pegava os caras lá, botava, fazia os capacetes aí pra fora. Assim,